Então se prepare, irmãos, que tem algo de Deus para a sua vida. Amém? Irmão, Senhor, vem cá, filho, vem orar aqui por ele. Não vai ficar parado não, filho, você vai trabalhar. Ore por ele, entrega ele nas tuas mãos. Soberano Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por estar aqui na tua presença, junto com a tua igreja, Pai. Te agradeço, Deus, e te louvo, Pai, pela vida do Romário, Pai, teu servo, Pai. Deus, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Deus, eu creio, Pai, que vai descer como cachoeira, Pai, sobre a sua vida agora, Pai, a unção do Senhor sobre a tua vida, Pai. Para que venha, Pai, ministrar a tua palavra, Pai, com autoridade, com unção, com virtude, Pai. Deus, aleluia, que Ele abrindo a sua boca, Deus, possa sair palavras, Senhor, aleluia, de salvação, que restaura, que cura, que liberta, que transforma, Senhor. Deus, toma em tuas mãos o teu servo, Pai, ser com ele, Pai, enche ele da tua presença, da tua palavra, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Tá fraco. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, feliz de estar mais uma vez com vocês. Da última vez que eu tive aqui, confesso para vocês que eu vim, mas a gente tava na correria. Eu tava sentado ali, eu só ficava olhando pro relógio. Mas hoje, graças a Deus, aprove o Senhor de eu vim com o Alcione, o Alan, né? E hoje a gente tá com o tempo. Então hoje eu acho que até às meia-noite a gente sai daqui, amém? Tô brincando. Meus irmãos, eu trago o abraço do pastor Hélio. O pastor Hélio tá bem corrido, então não tem dado para ele estar visitando as congregações, mas eu trago o abraço dele e assim que der, ele vai estar aqui conosco. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias, pela confiança que Deus continua usando o Senhor. Eu quero hoje compartilhar a mensagem com vocês que o Senhor colocou no meu coração. Possa ser que ela é um pouco mais extensiva do que da primeira vez que eu vim aqui, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Eu sempre peço ao Senhor uma confirmação antes de ministrar. Como da última vez aconteceu de novo, na hora que o... Qual que é o nome dos jovens que estava aqui louvando, das crianças? Então, quando o Lucas cantou, eu falei, opa, tá ali. Ele confirmou aquilo que o Senhor estava falando comigo e aquilo que eu tinha já preparado. Que está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17. Eu vou ler apenas um versículo com vocês, mas eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta. Você que pode, em reverência do Senhor, em reverência à palavra do Senhor, se põe de pé. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Sim ou não? 1 Samuel, capítulo 17, verso 46 somente. Vou ler com vocês, para vocês me acompanhar. Amém? Diz assim: hoje mesmo Yahvé, ou o Senhor, te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e te darei ao teu corpo e aos cadáveres do teu exército, do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Repita: toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Podeis tomar um assento. Meus irmãos, eu quero ministrar dentro do tema do último verso que a gente leu. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Só que dentro desse tema, eu me faço uma pergunta: o que é necessário para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel? E dentro disso, eu tenho 3 coisas para compartilhar com vocês, amém? Só para recapitular aqui, o texto que a gente leu, ele está retratando sobre a batalha entre Davi e Golias. Essa batalha vai acontecer ali no vale de Elá, né? De um lado estavam os filisteus, do outro lado estavam os israelitas. E era um cenário de grande confronto. Davi, ele ainda era um pastor de ovelhas, ele ia e voltava do palácio. E o pai de Davi, ele vai ordenar
para que ele vá até lá tomar garantia dos seus irmãos. Quando a gente se depara para o versículo 11, para o versículo 17, a gente vai ver o pai de Davi falando com ele para que ele pudesse ir até lá e tomar garantia dos irmãos dele. Só que mal sabia Davi o que estava reservado para ele naquele dia. E agora eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e fala: Deus tem algo reservado para a sua vida essa noite. Isso aí. E meus irmãos, Davi ele era bem novo, só que me chama a atenção é porque Davi ele tinha uma função, Davi ele tinha um cargo. E a primeira coisa que eu consigo observar dentro disso, que foi necessário a Davi uma obediência. Como assim, Romário, obediência? Ele obedeceu ao pai dele de ir até os irmãos dele. Então ele começa obedecendo o pai dele e vai até o arraial, onde estava acontecendo a guerra, ali naquele cenário, onde os irmãos dele estavam. E é interessante que quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver Davi obedecendo ao pai dele, e depois lá na frente também Davi também vai obedecer ao rei Saul. Só o que me chama a atenção aqui é que Deus ele precisou daquele cenário de guerra para mostrar que ele era Deus de Israel. Deus precisou do desafio de Golias para mostrar para Israel o seu futuro rei. O que isso tem a ver para nós? Qual é a aplicação para a nossa vida? É que Deus ele precisa de mim e de você para mostrar que Ele é o Deus da nossa vida. Aleluia. Ele precisa de você para mostrar que Ele é o Deus na sua família. Ele precisa para você para mostrar que Ele é o Deus na sua casa, para mostrar que Ele é o Deus no seu trabalho. Aonde você pisar, Ele precisa de você para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. E meus irmãos, esse cenário vai mostrar o exército e o rei num estado que quando a gente olha, a gente se assusta, porque o cenário é de guerra, os soldados estão amedrontados e o seu rei também está amedrontado. Só que, pastor Elias, o interessante é que quando eu li isso, eu ficava me perguntando o porquê Saul se deixou abater, se deixou ficar amedrontado por umas simples palavras de Golias. E eu fiquei perguntando, Senhor, como assim um homem que começou o seu ministério também como guerreiro se deixou abater? E lendo a Bíblia eu fui entender o porquê ele ficou com medo. Se você ler comigo o versículo 11, se você tiver com a Bíblia aberta, leia comigo o versículo 11, olha o que diz: quando Saul e todo de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temorosos. Ou seja, eles estavam com medo, eles não sabiam o que fazer. Só que eu perguntei, Senhor, por que Saul estava com medo? A pergunta é essa: por que ele estava com medo? E o Senhor me respondeu. Quando a gente vai para um capítulo anterior, no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 14, vai dizer que o Espírito se retirou dele. Aí eu entendi o porquê que Saul estava com medo, porque o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Aleluia. E assim é na nossa vida, gente. Meus irmãos, se a gente for fazer qualquer coisa sem o Espírito de Deus, não dá para subir aqui em cima e pregar, não dá para subir aqui em cima e cantar, não dá para fazer nada, porque é o Espírito de Deus que nos capacita, é o Espírito de Deus que nos guia, é o Espírito de Deus que nos direciona. Então, por esse motivo, pelo fato de no capítulo 16, Saul perdeu o Espírito do Senhor, ele não tem mais coragem ele ouve umas simples palavras e se abate. E pelo fato dele estar com medo, esse medo dele vai passar para o exército dele, porque quando Golias falava, eles ficavam todos aterrorizados. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu observo dentro dessa história, dentro dessa passagem, é a obediência. Davi obedeceu, aleluia, e foi até lá. E a segunda coisa que eu quero falar com vocês é que
para que toda a terra soubesse que havia um Deus em Israel, também houve de Davi o quê? Uma confiança e esperança. Então Davi ele teve confiança em Deus e ele teve esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nunca vai nos enviar para um lugar sem antes nos preparar. Quando a gente olha para a história de Davi, quando a gente analisa a história dele, a gente vai ver que Davi ele luta com leão, a gente vai ver que Davi ele luta com urso. Só que tudo aquilo dali era um treinamento para que ele pudesse lá na frente passar por coisas diferentes. Quando ele foi lutar com o gigante, ele já estava preparado, porque ele foi forjado nas situações, nas provações que ele passou. Aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa, essa luta que você está passando, essa situação que você está passando, fica tranquilo, é só um treinamento, é só um preparo, porque quando chegar coisas, você vai estar preparado, você vai estar pronto para chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo aquilo que Davi passou foi para ele um preparamento, foi para ele um ensinamento, para ele poder chegar aonde o Senhor queria que ele chegasse. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, assim como Deus ele foi capacitando Davi em cada momento da vida dele, o Senhor também nos capacita a cada situação, a cada momento que a gente passa. É o Senhor nos moldando, é o Senhor nos lapidando, é Ele nos capacitando, aleluia. Porque quando Ele, antes dele nos enviar, Ele primeiro nos capacita. Por isso que Ele diz: vinde a mim. Não tem como fazer o ide se primeiro não fizer o vinde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, interessante é que quando Davi ele se apresenta diante de Saul, Saul vai olhar para ele e vai querer colocar a armadura dele em Davi. Só que naquela época as armaduras eram feitas sobre medida. Então provavelmente a armadura de Saul ela não iria caber em Davi. Só que Davi ele até coloca a armadura por obediência ao rei. Olha que status, Davi colocando a armadura do rei. Só que tem um problema nisso daqui. Quando Davi coloca a armadura, ele até consegue caminhar, só que ele trava. Ele trava, e quando ele trava, a Bíblia diz que ele tira a armadura de si e fala para Saul que não dava. E o Senhor falou algo ao meu coração. Essa armadura de Saul, ela vai representar os padrões do mundo. E é isso que o mundo quer fazer conosco. O mundo quer que nós se padronizamos conforme eles. Mas a igreja ela não pode se padronizar conforme o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que o Senhor confirmou a mensagem porque eles louvaram aqui Efésios 6. Aleluia. E Efésios 6 fala da armadura do Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4, vai dizer: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a nossa luta cristã ela é comparada à batalha de Davi contra Golias. As nossas armas elas não podem ser físicas, mas espirituais, poderosas em Deus. Assim como Davi venceu um gigante físico com a ajuda de Deus, podemos vencer nossos gigantes espirituais, nossas dúvidas, nossos medos, através do poder de Deus, através da oração, através do jejum, através da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora presta atenção aqui, porque quando a gente fala de armadura, eu só consigo pensar em Efésios 6, porque quando a gente está revestido da armadura do Senhor, gente, pode se levantar o que for, podem falarem o que for, aquilo dali só vai bater e vai voltar, porque a gente está revestido, a gente está vestido com a armadura do Senhor. Em Efésios 6, se puder projetar para mim, por favor, Efésios 6, o 13 e o 17. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Foi. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficais firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Volta só o 16 para mim, fazendo favor. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra que eu falei sobre confiança e esperança? Davi, ele vai passar por um momento em que ele tem que ter um equilíbrio, porque ele vai chegar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aqui eu quero entrar no terceiro tópico da mensagem, que é o posicionamento dele. Ele vai chegar diante de Saul, diante de um rei amedrontado, diante de um exército todo amedrontado, e ele vai trazer uma palavra de coragem. Só que a palavra que ele traz, ele não vai receber um apoio, pelo contrário, ele vai receber um desprezo. Aleluia. Coloca para mim, Hugo, o versículo 32 de 1 Samuel capítulo 17, só para vocês me acompanhar. Quantos estão comigo, amém? Olha o que Davi vai falar para Saul. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Golias. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Próximo. Agora olha a resposta de Saul para ele: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Interessante aqui, Davi, ele traz uma palavra de coragem, e ele recebe uma palavra totalmente ao contrário. Só que em nenhum momento a gente vai ver Davi reclamando, em nenhum momento a gente vai ver Davi respondendo Saul da mesma maneira. Pelo contrário, ele vai responder de outra maneira. Ele vai responder dos feitos que Deus fez na vida dele. Aleluia. Só que antes de Davi chegar até Saul, quando ele chega no campo de batalha, ele se encontra com os soldados e ele ouve Golias falando, desafiando. E aí ele pergunta aos soldados quem era, e aí os soldados falam para ele quem era Golias e a recompensa que o rei iria dar para quem derrotasse ele. E aí o interessante é que quando Davi está ali, um dos irmãos de Davi vai chegar até ali e vai perguntar o que ele estava fazendo ali. Interessante é que ninguém tinha feito nada, estava todo mundo com medo, mas se levantou alguém, só porque Davi questionou. Davi perguntou, o irmão dele perguntou: o que você está fazendo aqui? Cadê as ovelhas de seu pai? E aqui eu abro um parênteses, pastor Elias. Sabe por quê? Porque Davi me ensina algo, e o Senhor falou isso profundamente comigo. Eu até falei com os jovens. Por quê? Quando a gente lê o começo da história, a gente vai ver que Davi, ele obedece o pai dele pede para que ele leve os mantimentos para os irmãos e que ele possa trazer garantia. Só que, como eu disse no começo, Davi, ele era pastor de ovelha, ou seja, ele tinha um cargo, ele tinha uma função. E a Bíblia vai dizer que ele se levanta cedo, deixa as ovelhas dele com o guardador. Só que o interessante está aqui, ele se colocou disponível, ele criou disponibilidade. E eu achei isso lindo, sabe por quê? Porque muitas das vezes o Senhor nos chama para coisa grande, o Senhor nos chama para viver grandes coisas, mas a gente não tem disponibilidade. Não adianta você obedecer e não ter disponibilidade. É um tempo em que o Senhor precisa de pessoas disponíveis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele se colocou disponível. Aleluia. Às vezes tem alguma situação que nos atrapalha de estar na casa do Senhor. Às vezes a nossa rotina acaba nos atrapalhando de estar na casa do Senhor. Mas, meu irmão, quando você se fala: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, envia-me a mim. Porque Davi entendeu isso e ele
foi. E ele foi e viveu o extraordinário. Meus irmãos, que nessa noite o Senhor possa levantar pessoas disponíveis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que o Senhor vai levantar homens e mulheres disponíveis nessa casa. Amém? Quantos estão comigo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes dele ir, ele se colocou o quê? Disponível. E através da disponibilidade dele, ele foi até lá e se posicionou. Só que quando ele começa a dialogar com o rei, no versículo, coloca o versículo para mim, 33, Hugo, por favor. Olha a resposta de Davi, depois de uma palavra contrária que ele recebeu. Perdão, 34, desculpa. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Próximo. Eu saía após ele e feria, eu livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria, eu o matava. Próximo. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Próximo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Para aí para mim, Hugo. Repara que Davi aqui, ele ensina pra gente um nível de confiança, um nível de fé. Gente, Davi, ele ainda nem tinha lutado com Golias, mas olha o que ele está falando, que o Senhor vai livrar. O tema do culto é rompendo em fé. Você vai sair daqui hoje diferente, porque você vai olhar para algumas situações na sua vida e vai falar: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, eu vou profetizar porque o Senhor é comigo. Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar o cenário, aleluia. Mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar. E Davi, ele confiou. Aqui a gente vê, ele já estava dizendo que o Senhor ia livrar ele. Por quê? Se o Senhor me livrou do urso e do leão, Ele também vai me livrar do filisteu incircunciso. E o interessante é que às vezes esse cenário parece com alguns momentos que a gente vive na nossa vida. Sabe por causa de quê? Porque às vezes a gente chega tão entusiasmado, tão animado, a gente chega para um amigo ou chega para alguém com uma palavra, com um projeto, pensando que vai dar certo, e a pessoa fala: para com isso, isso não vai dar certo não, isso não é para você. E às vezes aquilo dali vem dentro de nós e parece que está perdido. Só que é nesse momento que a gente tem que ter equilíbrio. É nesse momento em que a gente tem que saber ao Deus que a gente serve. A gente tem que ter certeza daquele Deus que nos chamou, daquele Deus que confiou na nossa mão um projeto, daquele Deus que tem uma promessa sobre a nossa vida. Aleluia. Porque olha o que Saul vai dizer para Davi depois que Davi responde ele. E disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Em outras traduções ele vai dizer: que o Senhor te abençoe. Ou seja, quem começou dizendo que ele não poderia ir, quem começou dizendo que ele não poderia pelejar contra o filisteu, agora está dizendo: que o Senhor te abençoe. Oh, aleluia! Glória, glória! Oh, aleluia. Só você sabe o que você fez para estar aqui nessa noite. Só você sabe o que você passou para estar aqui hoje. Só você sabe o que você passou para poder estar na presença do Senhor. Talvez muitas pessoas olhou para você e não deu nada. Talvez muitas pessoas olharam para você e te julgaram. Aleluia. Mas depois que viu a obra que Deus fez na sua vida, hoje elas contemplam a glória de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Davi, ele se posicionou. E muitas das vezes o que nós precisamos é se posicionar mediante um cenário, mediante uma situação. Porque Davi, ele era apenas um jovem. Quando a gente vai olhar para a história, a gente entende que Davi, ele tinha entre 17 a 19 anos, porque ele ainda não estava no exército de Israel. Os irmãos dele já estavam, porém Davi não estava. E a idade mínima para poder se alistar naquela época era de 20 anos.
Então Davi, ele era apenas um jovem, aleluia. O Senhor, ele não olha a idade, o Senhor, ele não olha a aparência. Se ele tem uma promessa, ele vai cumprir, aleluia. Ele pega aqueles que ninguém dá nada por ele, transforma num homem de Deus, numa mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que muitas das vezes nós precisamos nos posicionar mediante um cenário. O cenário era totalmente de guerra, o cenário não era um cenário favorável. Só que desde o momento em que Davi se posicionou, desde o momento em que Davi confiou e teve esperança, aquele cenário mudou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou partindo para a conclusão, e eu peço que você preste atenção, porque a conclusão dessa mensagem para mim foi a parte mais linda, que eu passei, pastor Elias, mais ou menos uns 2 meses estudando esse texto, estudando e lendo. E a conclusão me chama muito a atenção, porque tudo começa com a obediência. Perceba que Davi, ele vai ao campo, ele obedece ao pai dele, e através da obediência dele, ele vive algo extraordinário. Hugo, projeta para mim o versículo 17, 18 e 20, por favor, só para a igreja poder acompanhar. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa desses grãos tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos e a ver se vão bem, e tomarás o teu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. O 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e a carregou e partiu como Jessé lhe ordenará. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Então Davi, ele decidiu obedecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, através da obediência de Davi, Deus mostrou para aquele povo, Deus mostrou para aquela nação que ele era Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elias, com a sua permissão, posso pedir para a igreja ficar de pé? Fica de pé comigo, meus irmãos. Aleluia. E é interessante, meus irmãos, que Davi, ele obedeceu, e a nossa obediência, ela nos leva a lugares em que Deus vai nos promover. Porque quando a gente caminha sobre uma obediência, a gente caminha de acordo com a palavra. Porque uma coisa é eu caminhar sem obediência, uma coisa é eu caminhar com obediência. Porque a obediência, ela me leva para lugares, aleluia, que eu nem imagino. Então Davi, quando ele obedeceu, ele viveu algo extraordinário da parte do Senhor. Então nessa noite que você possa andar em obediência, aleluia. Só para recapitular aqui, a primeira coisa foi obediência. Foi necessária a obediência de Davi, foi necessário ele confiar, foi necessário ele ter esperança, e por último foi necessário ele ter um posicionamento. Aleluia. Só que eu quero te lembrar que talvez você não entenda o momento que você está vivendo, talvez você não entenda de repente até o porquê você está congregando aqui na igreja do Frade. Aleluia. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Jeremias 29, capítulo 11 vai dizer que o Senhor, ele tem pensamento de paz e não de mal. Aleluia. Porque ele conhece os nossos caminhos, os pensamentos dele, os planos dele são melhores que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, lembra que eu falei para vocês poderem prestar atenção nesse final? Sabe por quê? Porque através da obediência de Davi, Deus provou que ele era Deus em Israel. Através da obediência de Davi, Deus provou que ele estaria levantando um novo rei. Tudo através da obediência dele. Só que o mais lindo aqui, quando Deus falou isso comigo, eu achei isso tão lindo. Porque Davi obedeceu e toda a terra soube que havia um Deus em Israel. Só que alguém vai descer do céu. Oh, aleluia! Alguém vai descer do céu e decide obedecer. Hugo, projeta para mim, por favor, Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 a 11. Davi obedeceu e toda a terra soube que havia um Deus de Israel.
Só que Cristo obedeceu para que toda a humanidade pudesse ser salva, para que toda a humanidade pudesse entender que Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz Filipenses. Leia comigo, igreja. De toda sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Oh, aleluia, Jesus! Ele decidiu obedecer, meus irmãos. Se não fosse a obediência dele, nós não estaríamos aqui hoje. A obediência dele nos garantiu vida. A obediência dele nos trouxe vida e trouxe abundância. Aleluia. A obediência dele fez que nós estivéssemos aqui. A obediência dele nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Davi obedeceu, mas somente a obediência de Cristo foi a que nos purificou, foi aqui nos santificou. Louvado seja o nome do Senhor. Então obedecer é melhor do que sacrificar, porque Cristo, Ele se entregou no madeiro por nós. Aleluia, que você possa sair daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Aleluia, porque o preço já foi pago. Aleluia, a culpa que era minha, a culpa que era sua, Ele já levou. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Elias, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que palavra. Uma das coisas que ele disse, e hoje eu estava conversando com um dos obreiros aqui da igreja, é você disponível. Ser voluntário, irmãos, você faz quando você quer, por isso que é voluntário. Eu faço, hoje eu faço, amanhã eu não quero fazer, eu não faço. Mas quando nós temos a disponibilidade para a obra, até sem querer eu faço. De repente Davi não queria ir lá entregar comida para o seu irmão, porque o prazer dele era cuidar das ovelhas. Isso era o prazer dele, cuidar de ovelha. Mas quando ele se entendeu que ele era disponível, ele deixou de ser pastor de ovelha e foi ser carregador de marmita. E ele levou a marmita para os seus irmãos. E chegando lá, ele entendeu que ele precisava ainda ser disponível, porque o povo de Israel precisava de alguém. E ele falou assim: eu vou ser disponível. Só que da mesma maneira, irmãos, nós entendemos que eu estava pregando aqui, e eu entendi que quando a gente tem intimidade, irmãos, a gente não tem medo. Porque quando ele já lutou, ele já teve experiência, ele guerreou contra o urso, contra o leão, e ele falou assim: calma aí, o mesmo que me ajudou é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que me ajudou em coisas pequenas, Ele vai me ajudar em coisas grandes, porque eu me disponibilizei para Ele. E eu quero deixar você, enquanto nós adoramos ao Senhor, você dizer assim: Senhor, eu preciso deixar de ser voluntário para ser disponível. Ó, Ele vai fazer mais uma vez. Ele vai te dar a oportunidade de matar um leão. Ele vai te dar uma oportunidade de matar um urso. Mas quando o gigante aparecer, mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas, como
juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da sua igreja. Ei, e foi dito aqui pelo diácono Romário que você precisa conhecer a arma que você está lutando. Ah, pastor, eu tento, mas sempre eu estou errando, sempre eu estou desistindo. Ah, eu estou lutando, mas eu não consigo vencer. Ei, vamos olhar agora pela lógica de Deus, porque pela lógica humana você está perdendo, pela lógica humana você está perdendo, mas pela lógica de Deus, ah, eu não vou contra você com arma de Saul. Eu não vou contra ele, porque a arma de Saul dá medo, e quando eu boto eu vou ficar com medo também. Segundo Coríntios 10, foi isso que ele colocou, 2 Coríntios 10, 3. Bota aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, é isso? Bota aí, isso. Presta atenção, irmãos. Ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Vai lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ah, o problema está chegando, pode deixar que eu vou resolver. Ah, o problema está chegando, não, eu vou falar para o meu vizinho que meu vizinho resolve. Ah, não, pode deixar que eu vou falar com o rei, que o rei vai me dar estratégia, os governantes vai me dar. Ah, não, pode deixar que eu vou consultar alguém que já passou por isso. Ah, deixa comigo que eu vou falar. Não. As armas da sua milícia não são carnais, não está aqui, mas sim são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inferno. É das fortalezas do inferno, então não é da terra. Você tem que subir, você tem que subir. Isso. Ei, junta a terra, junta. Entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Aleluia. Da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Você tem uma oportunidade agora de você mudar essa arma. Você tem uma oportunidade agora de você reconhecer o seu inimigo. Qual é a área do seu inimigo que está te atrapalhando aí? Qual é a área da sua vida que você não está vencendo?
Qual é a arma? Qual é o momento da sua vida? Onde é que está a sua problemática? E você vai mudar a arma. Eu já tentei com as minhas forças, eu não consegui. Eu já tentei com as minhas forças e não deu certo. Eu já tentei mudar a minha história, mas eu não consegui. Irmãos, Davi se apresentou a Saul e disse assim: olha só, cara, eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência, eu tenho relacionamento. Meu relacionamento com Ele me diz que eu não sou mais voluntário, eu sou disponível. E aonde Deus me mandar e o que Ele me mandar eu fazer, eu vou fazer. O que Ele mandar eu fazer, eu faço. E de repente a sua arma é o louvor. De repente a arma que você vai lutar agora é a palavra. De repente você não vai precisar ler a palavra, você só precisa orar. O problema é que às vezes a gente precisa só cantar, a gente quer orar, não vai funcionar, porque não é a arma, não é a oração, só é para louvar a Deus, e louvando a Deus, Deus vai, Ele move os céus ao teu favor. Às vezes a arma de guerra é só você orar. E aí você pede: irmão, ora por mim. O irmão vai até orar, irmão, mas é para você orar, você tem que estar disponível para a oração. E Deus te coloca num cenário para você entender isso. E Davi falou assim, Deus falou assim: eu vou precisar mudar você, Davi. Então você vai ter que parar aí agora de cuidar de ovelha. Você vai passar de um processo de carregador de marmita, e depois você vai agora vencer o gigante, porque você já venceu o urso, você já venceu um leão. Então agora você vai vencer um gigante e vai mostrar para Israel que ainda há um Deus para ele. Então é o momento de você agora falar para a sociedade: tem um Deus na minha vida. Agora é o momento de você falar para a sua família: não, tem um Deus na minha casa. Porque agora eu entendi que a arma agora, Eis-me aqui. olha, Estou disponível. Você está disponível? Então usa-me. Olha, cuidado que você vai falar, que Ele vai te usar, hein? Ele vai te usar nessa noite. É só você chamar a atenção dEle, que Ele vai te chamar para servir, hein? De repente você só está cuidando de ovelha. Como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória. Meu Deus, somente pra tua glória. vamos unir. Eis-me aqui. Isso, vai. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não? Tu tens um chamado. Para o teu chamado, Tu tens um se chamado de me Deus, tu tens um deixa chamado, tu tens um unção para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Isso. Saia daqui entendendo que você tem um chamado de Deus. Saia daqui que você precisa ser disponível a hora que Deus chamar. Independente, eu posso estar cuidando da minha casa, mas Deus está me chamando. Aí eu posso
posso estar no meu trabalho, mas olha, Deus vai falar assim: fala com o teu vizinho aí, fala com o teu amigo de trabalho, vai. Estou disponível, Senhor, para ti. Eu estou ouvindo a sua voz. Está lá na escola, tu está na escola, mas você vai ser disponível agora. Aonde você estiver, você é uma geração eleita. Você é uma geração eleita. Para mudar. Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa, geração eleita. Eis-me aqui, sacerdócio real. Quem é? Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Eis-me aqui. Isso, para finalizar, vai. Estou disponível. Para finalizar, vai. Então, Chama a atenção dele. me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, porque a tua palavra diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, porque nós entendemos nessa noite que o Senhor requer de nós obediência, porque a tua palavra diz, Senhor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Samuel perguntou a Saul: acaso, Saul, o Senhor se agrada mais de sacrifício do que de obediência? Louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor diz para nós nessa noite, igreja, assim o Senhor diz para mim, assim o Senhor diz para você: é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Senhor, nos reveste nessa noite, Pai, de todas as armas de Deus. Que o Senhor nos revista do capacete da salvação, guardando a nossa mente com a nossa salvação, Senhor, que nós recebemos de Ti, Jesus. Nos reveste agora da couraça da justiça, Pai. O que é isso? É a couraça da justiça protegendo nossos órgãos vitais, a saber, o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Pai, em nome de Jesus, ilustra o escudo da fé, Senhor, com o qual apagaremos os dardos inflamados do maligno, porque a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Que o Senhor venha nos cingir, que nós venhamos nos embrulhar da verdade, que é Cristo, porque para combater o pai da mentira, o príncipe desse século, somente estando alicerçado na verdade, que é Cristo nosso Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor empunha a espada do Espírito agora nas nossas mãos. Empunha a espada do Espírito nas nossas mãos e nos ensina a manusear a espada. Adestra os nossos dedos para a batalha, Senhor, porque através da nossa obediência, nessa noite, gigantes vão cair em nome de Jesus, porque nós não vamos com escudo, nós não vamos com lança, nós não vamos com escudo, mas nós vamos em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Que o Senhor calça aos nossos pés com os calçados da preparação do Evangelho da paz,
porque aonde, Senhor, nós colocarmos os nossos pés, o evangelho do reino será proclamado, o evangelho dos reinos será propagado. Aleluia. Jesus está voltando e nós precisamos estar disponíveis, e eu falo por minha própria vida, em nome de Jesus, disponíveis para fazer a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa nessa noite, a começar por mim, Senhor. Nos perdoa por toda a desobediência à tua vontade, e até mesmo por uma obediência parcial, porque Saul, nesse texto, ele teve uma obediência parcial ao Senhor, e Deus não se agrada de um sacrifício de tolo. Deus não se agrada de um sacrifício que não obedece, porque para Deus interessa um coração submisso, um coração obediente à sua vontade. Um culto sem submissão a Deus, sem obediência ao Pai, é um mero ritual religioso e Deus rejeita. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, que nós possamos ser filhos e servos obedientes à palavra de Deus, à vontade do Senhor. E assim, Senhor, como foi falado aqui através da vida do pastor Elias, e o irmão também fez essa citação, a tua palavra diz, Senhor, que lá, conforme foi colocado aqui, 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas na mente. Que toda mente agora que está cativa, que toda fortaleza que foi formada na mente, toda mente que está resistente, cauterizada, que agora, pelo poder desta palavra, seja livre. Que todo sofisma religioso seja aniquilado pelo poder dessa palavra, porque a tua palavra, ela é viva, a tua palavra, ela é eficaz, a tua palavra, ela é poderosa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso, mas Jesus é mais forte, irmão. Se é pro Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores é mais forte, porque Ele está aqui nessa noite. Amém, irmãos? Senta só um pouquinho. Obrigado.